Romanos 16, verso 1, verso 2. Diz assim, a palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra que lemos e que rogamos a Ti no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Coloque as instruções dessa palavra no nosso coração. Que Teu Espírito, Pai, faça-nos cativo a Ti e que possamos, meu Deus, extrair o máximo que o Senhor tem para nos dar. Nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Meus irmãos, domingo passado, nós adentramos aqui no capítulo 16 e ficamos detidos de uma forma introdutória do capítulo 16, do verso 1 até o verso 27. Nós falamos que aqui Paulo já está com um ar de despedida, ou seja, são os últimos assuntos que ele tem para tratar com essa igreja, diante de um compêndio enorme teológico, de pontos teológicos profundíssimos. Ele vai encerrar aqui no capítulo 16, mas trazendo uma profundidade ainda teológica, uma demonstração de amizade e irmandades em Cristo, que se encontrava com irmãos lá na igreja em Roma. Paulo vai mostrar laços de fraternidade, traços familiares ali, por consideração. Ele aponta para uma certa situação, aqui no verso 9, no Senhor, verso 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Ele vai falar de uma senhora aqui, se os irmãos acharem primeiro do que eu, os irmãos me apontem, que ele fala assim, sua mãe e também minha mãe, verso 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo aqui é profundo, Paulo mostra lastros profundos de amizades. Também aqui no finalzinho ele não deixa de exortar essa igreja, traz pontos importantes para a igreja, principalmente pontos de cuidado. Irmãos, tomem cuidado com determinados fatos aí na igreja. Paulo não se silencia em momento nenhum diante do seu ministério. Paulo é aquele que está chamando a igreja para uma caminhada correta. Quando eu olho para Paulo, irmãos, eu vejo um pai. Quando falo de pai nos dias de hoje fica pouco complicado, porque a imagem de pais nos dias de hoje é uma imagem muito fraca. Os pais de hoje são muito lenientes, são muito frágeis, são muito relapsos, são muito aquém do que deveria ser. Mas quando você olha para Paulo, você vê características e lastros de um pai que não quer perder nenhuma oportunidade de ver seus filhos andando no caminho correto. Todos os momentos ele traça isso. Hoje nós vamos ficar aqui detidos, meus irmãos, nesses 2 primeiros versos. E eu quero aqui ter 3 palavras de introdução desse texto. A primeira palavra de introdução, o primeiro ponto, vai tratar das inverdades propagadas a respeito de alguém. Muitas vezes essas inverdades só vão ser conhecidas pela conduta de vida. Esse faz parte de um dos ensinos que estão adjacentes ao verso 1 e 2. Sobre Paulo criou-se uma pecha, uma marca, um estigma muito forte. Hoje nós temos ela de forma muito contundente. Paulo, o machista.
E muitas das vezes nós não temos oportunidades de mostrar com poucas palavras, ou tentar dialogar, ou tentar debater, que aquilo que se falam de nós é em verdade. Muitas das vezes, só o tempo e a vida, minha conduta de vida, irão mostrar que aquilo que estão falando de mim, que aquilo que estão falando de qualquer outra pessoa, instituição, está errado. Isso é muito, muito característico, porque acontece muito no nosso meio. Crentes são difamados. E o interessante disso é que nos gabinetes pastorais, nas sessões de aconselhamento bíblico, você vê o senso de justiça vindo com muita força. Mas pastor, não posso deixar que isso aconteça ou permaneça comigo. Quem é aquela pessoa para falar isso de mim? Como é que falaram isso a meu respeito? Por que falaram isso a meu respeito? Nós queremos ir já para o embate. Nós queremos consertar aquilo que talvez só vai ser consertado depois de muitos anos, depois de muitas lágrimas, de muito esforço, ou talvez não. Tem uma ilustração que diz que a difamação é semelhante a alguém que sobe em uma torre e pega um saco de penas e joga aquele saco de penas lá do alto. É impossível recolher todas. Olhar para Paulo aqui como um dos ensinos adjacentes é perceber que Paulo não luta para que possa defender-se daquilo que contrariamente falam contra ele. Mas a vida de Paulo, a conduta de Paulo vai mostrar com poucos textos que aquilo que nós estamos escutando hoje de Paulo, das Escrituras e sobre a igreja está totalmente errado. O segundo ponto introdutório, que também vai estar tratando daquilo que nós vamos ensinar hoje, é que o reino de Deus, meus irmãos, é o lugar de anônimos e os seus feitos. O reino de Deus, o evangelho, para os anônimos, pessoas desconhecidas, pessoas que são semelhantes àquelas que dizem assim: quem é fulano de tal na fila do pão? Ninguém. Então é deste o reino de Deus. Deus não está à procura de pessoas importantes. Deus não está à procura de pessoas famosas. Deus não está se preocupando em eleger e trazer para o meio da igreja pessoas que são o suprassumo da verdade da sociedade. Não. Paulo fala isso lá em Coríntios. Se você está na igreja, provavelmente você está no grupo dos mais fracos, dos que nada têm, dos que são menos importantes, dos que não têm lastro de sangue azul na veia. O evangelho, o reino, é o lugar dos anônimos. Não se preocupe, porque a Bíblia ensina isso de capa a capa, de capa a capa. E o terceiro ponto introdutório, que também será aquilo que nós vamos falar hoje, é que a igreja é o lugar de anônimos cuidando de anônimos. Eu não preciso saber quem é que está me ajudando. E eu não preciso fazer com que ninguém saiba que sou eu que estou ajudando. Porque, no fim de todas as coisas, quem está estendendo a mão é Deus. Quem está fazendo com que o recurso chegue ou não chegue é Deus. Eu não esqueço de uma vez, e aí eu vou falar para vocês, esses olhos que a terra não vai comer, esses ouvidos que a terra também não vai comer, viram e ouviram isso. Eu vi, eu sou testemunho ocular disso. Estava num culto e a igreja era muito comum dar oportunidades. Foi um irmão lá. Irmãos, eu sei que a Bíblia recomenda para não fazer isso, mas eu vou fazer hoje para que vocês aprendam. Falei, rapaz, esse aí é forte. Irmão fulano de tal, vem aqui na frente. O irmão fulano de tal está passando necessidade, está passando por isso. E eu estou aqui com dinheiro, com oferta para ajudar ele. Está aqui, irmão. Aí eu não estou falando do que me disseram, não. Eu vi. Irmãos, a igreja é o lugar de anônimos
ajudando anônimos. Não importa quem é que está estendendo as mãos, é o Senhor. Isso faz parte de 2 assuntos adjacentes aqui desse texto. Quais são os assuntos que nós vamos tratar? Quais são os pontos de ensino desse texto? São 5 pontos de ensino. E eu quero que os irmãos que estão tomando nota, anotem aí. O primeiro ponto de ensino é uma pecha, é uma marca que colocaram sobre Paulo. Paulo, vírgula, o machista, o opressor. Paulo é um opressor, Paulo é um machista. Tudo que Paulo ensinou aí na Bíblia é coisa de machistas. Ele oprime as mulheres. Segundo ensino, que faz parte desse ensino adjacente. Febe, uma anônima que levou a palavra de Deus. O terceiro ensino, esse já não é mais adjacente. Ele está contido nesses 2 versos aí. A importância das recomendações e onde Febe morava, onde Febe congregava, onde Febe exercia o ministério que Deus tinha chamado ela. O quarto ensino, Febe e os romanos. Esse vai estar contido no verso 2. E o último ensino, o ministério de Febe. São esses 5 ensinos que nós vamos estar vendo aqui. Meus irmãos, o que é o ensino adjacente? Para nós não é muito estranho esse termo, porque nós já fizemos esse tipo de meditação algumas vezes, se os irmãos se recordam. O ensino adjacente é o ensino que não está relacionado com o que está escrito, mas com o que está ao redor do texto. Por quê? O que está aqui é Paulo em uma recomendação de uma irmã e um envolvimento, o qual ele aponta que foi ajudado por essa irmã, a que ele recomenda essa irmã, e que mais ainda, ele faz com que essa igreja cerque e cuide dessa irmã. Paulo, aquele que é chamado de machista e opressor, é alguém que pega aqui a informação de uma irmã e diz assim: eu, Paulo, estou recomendando uma irmã. Essa irmã é uma irmã em Cristo. Eu estou recomendando uma mulher para que ela seja ajudada pela igreja inteira, para que ela seja acolhida pela igreja, para que ela seja recebida no Senhor. E mais, eu, Paulo, estou informando sobre o ministério dessa mulher. Qual o ministério dessa mulher? Ela ajudou a muitos irmãos, inclusive a mim. Ou seja, quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo que Paulo, esse tido como machista, ele não podia estar fazendo isso no verso 1 e 2. Por quê? Um machista não fala isso de mulheres. Um machista não recomenda mulheres. Mais ainda, um machista não cuida de mulheres. Um machista oprime mulheres. Ele subjuga mulheres. Ele é um triturador de mulheres. E o texto mostra o contrário disso. O texto abre uma imagem de Paulo que não condiz com o que está sendo falado de Paulo nos dias de hoje. E mais, o texto não condiz com que muitas, pasmem vocês, o texto não condiz com que muitas irmãs crentes acreditam de Paulo. Vou repetir para que vocês não pensem que eu falei errado. Esse texto, ele não condiz com que muitas irmãs crentes pensam de Paulo. Porque muitas irmãs crentes foram seduzidas por informações ímpias e diabólicas do mundo. Como é que nós vamos ver isso? O primeiro ensino é esse, Paulo, o machista. 2 movimentos extremos ventilam essa possibilidade. Os 2 movimentos são esses, meus irmãos. A teologia feminista. A teologia feminista consiste-se de um meio dito evangélico, de pessoas que estão inseridas de uma forma dentro da teologia que fazem esses apontamentos sobre o machismo, sua condição opressora de Paulo. E as feministas de forma geral, que transitam aí na sociedade, pessoas de suas capacidades nítidas, né, de argumentação, que dizem que Paulo é um machista opressor.
e seus ensinos e comportamento depreciam, desfiguram e rebaixam as mulheres. 2 movimentos que têm circulado socialmente e entraram de cabeça na igreja. Ou seja, é uma crítica muito contundente, é uma crítica muito forte e é uma crítica que racha as estruturas daquelas pessoas que estão desapercebidas da verdade do Evangelho. Existem inúmeras outras argumentações assim, das quais nós como igreja, nós a refutamos, nós não aceitamos. Mas das quais nós, igreja, vemos que muitas pessoas se abalam, temem, se assustam e tentam até dialogar de forma diferente com os textos. Essa afirmação tem gerado 3 problemas, e 3 problemões mesmo para a igreja. E eu vou dizer quais são esses 3 problemas. O primeiro, distorção de textos bíblicos por parte dos insensatos. Essa afirmação é uma baita de uma distorção dos ensinos da palavra de Deus. Paulo diz coisas duras. Tem ensinos de Paulo que são contundentes? Tem. Paulo flexibiliza? Não. Mas Paulo é opressor e é machista? Não. O que está acontecendo? Distorção da palavra de Deus. Por quê? Pegam-se os textos paulinos, cria-se um Deus da mente humana, da sociedade dos dias de hoje e colocam os dois em incompatibilidade, dizendo mais ou menos assim: como um Deus tão bom, tão justo, tão maravilhoso, vai permitir que uma mulher receba um comando de ficar calada? Como que um Deus tão justo e bom, que ama todas as pessoas, vai permitir que a mulher seja maltratada? Diante dessas perguntas, você vai concordar: não, Deus não faz isso, mas Paulo está mandando fazer isso. Aonde? Aonde tem esses ensinos na palavra de Deus? Lugar nenhum. Essas distorções, elas se engatilham no segundo problema. Aonde? Nas incertezas dos crentes imaturos. O que é isso? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Crentes que se deixam levar por todo o vento de doutrina, por toda possibilidade de heresia. E quando escutam uma coisa muito esdrúxula dessa, eles entram e seguem direto. Eu falo isso, irmãos, porque eu já escutei inúmeras vezes, inúmeras irmãs: mas pastor, o meu marido, ele está semelhante a Paulo, ele está muito duro. Como assim, irmã? Meu marido acredita que eu não posso falar, meu marido fala que eu tenho que ficar calado o tempo inteiro. Como assim, irmã? Pastor, eu realmente não posso falar nada. Pastor, realmente a mulher ela veio aqui para ser capacho, ser escrava. Onde é que você viu isso, irmã? A Bíblia, Paulo fala essas coisas. Aonde, irmã? Pastor, não sei. Está aí. Percebam, quem está se perdendo não são os movimentos. Os movimentos estão fazendo o que é de obrigação deles. Retorção do Evangelho. Só que as irmãs estão se perdendo por falta de maturidade bíblica, por causa de desconhecimento da palavra de Deus. Estão acreditando que Paulo é um opressor, que os ensinos de Paulo produzem escravidão. Pelo contrário, irmãs, o que Paulo está ensinando traz liberdade, traz vida, traz paz. E o terceiro ponto importante aqui, e esse talvez seja um dos pontos mais problemáticos desse assunto adjacente, é o silêncio das igrejas. As igrejas silenciaram diante desse fato. Estamos com medo, irmãos, dos movimentos, dos processos, das prisões, das retaliações. Estamos com medo, irmãos, da aceitação da igreja.
Estamos nos calando. E o silêncio não está sendo só desse ato horrível, dessa retorção. O silêncio em tudo. As igrejas estão se comportando cada dia mais engomadinhas, cada dia mais certinhas e polidas, tolhidas, postas dentro de uma caixinha e não falam nada, não gritam com nada, não apontam os erros, não falam dos pecados, não falam das injustiças. A igreja calou-se, irmãos. Estamos com medo. Estamos amedrontados pelo que pode acontecer conosco. Se um movimento desse me descobre pregando o contrário, que está sendo muito forte na sociedade, vão me retalhar. Sabe, irmãos, Paulo fala coisas duras. Paulo fala assim, as mulheres se calem. Paulo fala sobre isso. E nós concordamos com Paulo. Mulher não está aqui para ensinar na igreja. Mulher não está aqui para falar no nosso meio. Mulheres não pregam na igreja. Mulheres não assumem um púlpito. Mulheres não ensinam em casa aos seus maridos. A mulher tem um público cativo. Quem é seu público cativo? Seus filhos. A mulher tem um público cativo. Quando ela é experiente, seguindo as instruções de Paulo, ela ensina e instrui as mulheres mais novas. A mulher tem um público cativo, as irmãs que estão ao seu lado, da qual aquela que tem mais conhecimento e mais experiência serve como instrumento de Deus para a difusão do Evangelho. Por quê? Porque ensino significa autoridade. Paulo está correto em relação a isso. Paulo recomenda assim, as irmãs sejam modestas nos seus adornos. Por que Paulo falou aquilo naquela época? Porque o exagero dos adornos daquela época trazia um espanto, afastamento, menosprezo. Paulo fala assim, sejam modestas no adorno externo e caprichem no adorno interno. O seu coração esteja cheio da presença do Espírito Santo. As suas palavras estejam repletas de Cristo. E nós concordamos com Paulo. Nós repetimos essas mesmas palavras. Irmãs, sejam modestas. Irmãs, sejam castas. Irmãs, sejam simples. Irmãs, sejam prudentes. Isso é zelo, isso é cuidado. Isso não é machismo, isso não é possessão. Além de concordar com Paulo e ver isso em Paulo, existem assim 5 exemplos nas Escrituras que mostram como Paulo cuidou das mulheres. Mas, como Paulo relacionou-se com as mulheres. Eu vou usar de eufemismo no que eu vou falar, e os irmãos me entendam, e aqueles irmãos que ficarem escandalizados, eu peço perdão. Mas um machista, ele só reconhece uma mulher na panela ou na cama. Fora isso, ele não reconhece mulher em lugar nenhum. Isso não é exemplo de Paulo. Isso não é exemplo de Paulo. Ele reconhece ministérios de mulher. Ele reconhece vida santa em mulheres. Ele recomenda mulheres para a igreja. E ele pede para a igreja, cuidem dessas mulheres. Um machista não faria isso. De forma alguma. De forma alguma. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que nós estamos aqui. E além dele é o texto que está à frente que nós lemos. Romanos 16, verso 1 e 2. E também Romanos 16, verso 3, verso 6, verso 7, verso 12 e verso 13. Olha o verso 1 e 2. Verso 1 e 2, Paulo não só recomenda essa mulher, ele a cerca. Como é que ele faz? Olha aí. Recomendo-vos vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ou seja, eu estou recomendando. Agora olha como é que Paulo cerca essa mulher. Verso 2.
para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim. Eu estou recomendando esta mulher, e mais, eu estou pedindo a vocês que vocês cerquem essa mulher com todo o cuidado que um crente em Cristo Jesus deve ser cercado. Por que, Paulo? Porque ela é uma serva. Por quê? Porque ela é uma irmã. Por que, Paulo? Aí o finalzinho do verso 2, Paulo deixa muito claro quem é essa irmã, o que ela faz. Porque tem sido protetora. Olha aí, finalzinho do verso 2. Porque tem sido protetora de muitos. E de mim inclusive. Paulo reconhece o que Deus faz através da vida dessa mulher. Sabe, irmãos, nós temos que fugir daquele pleonasmo, daquela barganha suja, daquela bobeira de ficar de joelho aos pés de uma mulher, de se derramar, de fazer aquela coisa toda. Mas nós temos que ser bíblicos o suficiente para encontrarmos graça de Deus em quem quer que seja, principalmente nas nossas irmãs em Cristo, principalmente nas irmãs que estão em casa, esposa, filha, mãe, seja lá quem for. O Senhor Deus nos ensina isso através de Paulo. Sabe, irmãos, isso tem que ser marca nossa, característica nossa. Paulo está fazendo isso aqui. Mais ainda, do capítulo 16, que começa agora do verso 3 em diante, saudações e reconhecimentos. Para quem? Para mulheres e de mulheres. Percebe? Paulo agora, nas suas saudações, ele saúda mulheres e para mulheres. Um machista não faria isso nunca. Rapaz, que coisa horrível. Se eu fizer isso, eu posso ser depreciado. O que eu vou falar com essas mulheres? Elas estão fazendo mais do que a obrigação delas. E mais, essas mulheres têm que ficar desapercebidas. Quem tem que levar crédito é o homem. Pelo contrário, olha o que Paulo faz aqui, ó, verso 3. Saudai Priscila e Áquila. Olha que interessante, irmãos. O primeiro nome sempre, quando aparece alguém, uma dupla, é do homem. E quando aparecem dois homens que estão no campo missionário, estão trabalhando, quando aparece o primeiro nome é aquele que é o líder. Quando você vai ver, por exemplo, Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, sempre o nome de Paulo está em primeiro lugar. Mas olha que interessante, Priscila e Áquila. Nós não vamos entrar aqui nesse debate, porque aqui é um mundo de discussão teológica. Mas observa, saudo, Priscila e Áquila. Quem são esses dois? São meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila, quem é Priscila? Uma cooperadora, ou seja, quem trabalha comigo para Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Mais ainda, verso 6. Saudai Maria, que muito trabalhou. Paulo está reconhecendo que essa mulher muito trabalha. O termo grego aqui mostra uma mulher que se desgastou. Ou seja, Maria se desgastou por vós. Verso 7. Saudai Andrônico e Júnias. Mais uma mulher. Por que saudai esses dois? Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eles são notáveis entre os apóstolos. E parece que eles tinham sido chamados antes de Paulo. Verso 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. De novo, saudai essas pessoas porque elas são trabalhadoras. Elas se desgastam para a obra do Senhor. E por último, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Por quê? Que também tem sido mãe para mim. Olha quem é Paulo. Um homem de muitos relacionamentos. Relacionamentos tais que ele cria mães para ele.
O machista não tem mães. O machista não reconhece o trabalho de mulheres, a importância de mulheres. Você quer ver como é tão importante? Se vocês abrirem, eu não vou ler, mas vocês pegam as genealogias, a primeira genealogia que tem no Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Vocês sabem que as genealogias, vias de regra, de judeus, só vêm homens. A primeira manifestação de genealogia em Cristo, nós encontramos algumas mulheres. Sabe por quê, irmãos? Em Cristo, não importa homens, mulheres, escravos ou livres, todos somos um. Um crente de verdade, ele não é machista. Um crente de verdade, ele sabe identificar homem e mulher. Em Cristo, nós somos um. Paulo tem mostrado isso com uma clareza muito, muito linda. Olha no livro de Atos, capítulo 16, do verso 11 ao verso 14. Atos 16, do verso 11 ao verso 14. Aqui é Paulo pregando para um grupo de mulheres. E mais, Paulo é abrigado em casa de uma mulher e sua família convertida. Olha que interessante, irmãos. No verso 13, eu vou tomar só o texto tônico para que vocês possam anotar e lerem na casa de vocês. No verso 13 fala assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um grupo de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres, para que ali tinham concorrido. E agora no verso 14, o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa no coração de Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração. Paulo, além de pregar para mulheres, além de ensinar a palavra de Deus para mulheres, ele é abrigado por mulheres. Olha o que fala no verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Paulo agora tem um abrigo, tem segurança. Aonde? Na casa de uma mulher. O machista não faz isso. O machista não julga uma mulher dessa forma. Paulo não era machista. Mais um texto, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Esse texto é muito bacana. Paulo reconhece a vida piedosa de Timóteo, a qual ele aprendeu de duas mulheres. Olha que bonito. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Agora olha o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está falando assim: eu dou graças a Deus, porque Ele me faz lembrar de ti, e eu oro por você, Timóteo. E agora olha o verso 5, verso 4, lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd, e tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo está dizendo assim: eu louvo a Deus pela sua vida piedosa, Timóteo. Eu oro por você e com toda alegria sua fé sem fingimento, mas que primeiro habitou na sua avó, depois habitou na sua mãe,
E as duas transbordaram em ensinamento para você. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está dizendo assim, a fé genuína, o temor a Deus, veio da sua avó e da sua mãe. Sabe o que é isso? É uma consciência cristã que reconhece que as mulheres fazem obra no Evangelho. Precisamos disso no nosso meio, irmãos. Precisamos disso no nosso meio. Não só de reconhecer que Deus usa nossas esposas, não só de reconhecer que Deus usa as nossas filhas, usa nossas mães, mas precisamos de mulheres que continuem fazendo isso na obra de Deus. Irmãs, ministre aos seus filhos, fale aos seus netos, fale aos seus maridos, fale da palavra do Senhor, ensine. Vocês têm um público cativo em casa, preguem o Evangelho. Efésios capítulo 5, verso 25 a verso 29. Aqui Paulo ensina como o marido deve cuidar da sua esposa. Olha aí, rapidinho na palavra do Senhor. Capítulo 5, do verso 25 ao verso 29. Se Paulo fosse um machista, ele falaria assim: enquadra essa mulher aonde ela merece. Coloca essa mulher na cozinha. Coloca essa mulher e manda ela calar a boca. Porque quem manda é você. Faz essa mulher te respeitar. Coloca ordem na sua casa. Se ele fosse um machista, ele falaria isso. Se bobear, dá corretivos nessa mulher aí. Não deixa a coisa fugir do controle, não. Arrocha essa mulher. Paulo não falou isso. Não falou isso. Pelo contrário. O que Paulo ensina aqui, verso 25? Maridos, amai vossa mulher. Que isso, irmãos? Que isso? Maridos, amai a vossa mulher. Como é que nós devemos amar nossas mulheres, Paulo? Como é que eu tenho que amar minha esposa? Simples. Como também Cristo amou a igreja. Olha o padrão de Paulo. O amor do marido para com a esposa é o mesmo de Cristo para a igreja. Que machismo é esse, irmãos? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor que o marido deve ter para com a esposa é de um cuidado tal que você deve santificar a sua esposa todos os dias, pelo que você ensina, pelo que você ora e pelo seu comportamento de vida. Você é mensagem do Evangelho dentro da sua casa. Essas são as palavras de um homem que é chamado de machista, que é qualificado como machista. Não, isso é vida cristã. Eu fiz um parágrafozinho que pode resumir tudo o que nós estamos falando. Quero que vocês prestem atenção nisso. As Escrituras não depreciam as mulheres. A Bíblia ensina o zelo que devemos ter com as mulheres. A Bíblia não subjuga mulheres. A Bíblia ensina o caminho correto para a mulher trilhar. Esse é o ensino mais básico das Escrituras, de toda a Escritura. Eu sei que muitas irmãs vão falar assim, mas pastor, existem muitos homens que fazem o contrário disso, pastor. Tem muitos maridos que vivem contrário do que ensina a Bíblia e estão na igreja. E eu vou responder para as irmãs, verdade, existem. Mas esses homens são ímpios ou estão em trevas? O marido que não consegue viver isso, o homem que não consegue viver isso que nós estamos falando e está na igreja, ou ele é ímpio. Impiedade é diferente de pecado. O pecado é o ato, a impiedade é a conduta de vida. O homem
Machista é ímpio, filho das trevas, servo de Satanás. E se não se converter, ele vai para o inferno, sem sombra de dúvida nenhuma. Ou então, ele está em plenas trevas de ignorância. Esqueceu completamente da palavra de Deus. Está tateando, como se tivesse perdido a visão, olhando para os cantos e não conseguindo encontrar nada nem ninguém. Esse é o que tem as características de machista que está dentro da igreja. Irmãos, nós fomos manchados por esse tipo de comportamento. Eu falo nós homens, temos vestígios, muitos vestígios disso. Temos que abandoná-los urgentemente. Temos que pedir perdão muitas vezes de coisas que nós fizemos. Mas temos que ser bíblicos. A igreja convoca os irmãos, homens, maridos, para que vocês sejam bíblicos. Para que essas pechas que estão sobre a igreja caiam por terra. Não porque nós queremos provar alguma coisa, mas porque nós queremos viver a palavra de Deus na sua mais plena integridade possível. Não porque devemos provar alguma coisa, mas porque devemos viver a palavra de Deus na sua mais plena integridade possível. Esses somos nós, chamados para sermos semelhantes a Cristo. A igreja silencia-se, irmãos. E eu falo para as irmãs, não aceite maltrato não, irmãs. Não aceitem maltratos, de forma alguma. Não aceite maus tratos. Nós temos 2 polos terríveis hoje. Nós temos uma famigerada chamada Lei Maria da Penha. Irmãos, isso aí não serve. Está na cara que não serve. Está explícito que não serve. Explícito. O sistema mostrou que não serve. Mas nós temos o silêncio das que estão passando por necessidades e mazelas. Estamos diante de 2 polos terríveis. Irmãos, temos que mudar esse quadro. Como, pastor? Como? Primeiro, uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida pautada na palavra, um casamento pautado na palavra. E qualquer vestígio que aponte para a contrariedade do que está sendo exposto aqui, chame seu marido, senta aqui, meu filho, vamos conversar, está errado, isso aqui está errado, não é desse jeito não. Se não houver concordância, me chamem, eu estou no pastorado, é para isso, irmãos, é para sentar com vocês, é para conversar com vocês. É horrível ver uma coisa dessa. As nossas irmãs, as nossas filhas, as mulheres que estão do nosso lado, estão aqui para serem cuidadas e preservadas. Você quer ver um exemplo simples, bobo, tolo de tudo? Quando termina o culto, nós vamos embora. Tem irmãs que precisam vir aqui para baixo. Aqui é escuro, um lugar ermo. Nós tínhamos que ter uma luta de irmãos para falar, quem é a irmã que precisa de apoio para ir para lá? Precisamos disso, irmãos. É o básico. É o mais simples de tudo. Isso é zelo com a mulher. Nós precisamos fazer isso para ontem, porque nós somos o modelo para essa sociedade que está em corrosão moral. Nós somos chamados para ser exemplos de Cristo, irmãos. Lembre-se, os 2 polos não servem. Os 2 polos não servem. Nós temos que nos estreitar, chegar mais para o meio. Mulheres, chamem os seus maridos para que eles observem a Escritura, só a Escritura. E maridos, zelem das mulheres que Deus colocou na sua vida, de forma mais certinha, porque tudo que, assim, tem um termo capcioso, né? Ainda mais está na internet. Maridos, zelem da esposa, né? Da esposa, da sua esposa. Não é da sua esposa, porque Deus colocou na sua vida. Então o pessoal vai falar assim, isso que é uma igreja, rapaz, zela das suas mulheres, tem um monte de zela. Não, zela da sua esposa. Não é Deus dará, não, é a sua esposa.
a única que Deus colocou na sua vida. Amém? O segundo ensino é Febe, uma anônima que levou a palavra de Deus. Olha isso, irmãos. Olha que absurda essa informação. Febe, uma anônima que levou a palavra de Deus. Olha que loucura isso aqui. Paulo estava lá em Corinto, e os estudiosos aqui, eles vão digladiar. 55, 57, quando escreveu a carta aos Romanos. E Cencreia era uma cidade antiga e portuária situada na Grécia. Um lugarzinho, irmãos, que ficava aproximadamente entre 8 e 11 quilômetros, lá sudoeste da antiga Corinto. E existia um local que era tradicional lá, que era chamado de um istmo do Peloponeso ao continente. Como existe o Estreito de Hormuz, que é muito falado, esse istmo é mais ou menos isso. É um lugarzinho fino, estreito, onde as embarcações entravam ali em Corinto, e ele era um local portuário. Olha que interessante. O local portuário, onde chegavam as embarcações, as pessoas desciam ali, descia tudo que era encomenda e demorava ali dias e semanas e até meses para que eles pudessem ir embora de Corinto. Enquanto isso, eles buscavam alimento e abrigo. A cidade era lotada, cheia, o comércio era pululante. Corinto era uma cidade muito rica. Só que existia um detalhe, os crentes também chegavam por ali. E o que acontece? Provavelmente, essa Febe morava ali naquelas redondezas. E Febe era uma das pessoas em sua casa que provavelmente recebiam crentes e dava abrigo, dava comida e dava assistência. Quando no verso 2, olha aí na sua Bíblia, Romanos 16, verso 2, quando Paulo fala assim, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, estudiosos dizem que aqui a palavra protetora tem a conotação de quem abriga pessoas, de quem acolhe pessoas. E quando coloca ela nessa região, provavelmente Febe fazia isso aqui. E provavelmente pelas mãos de Febe, a igreja de Roma recebe o tratado de Paulo. Agora pensem que loucura isso aqui, irmãos. Pensam que loucura. Existem duas possibilidades. Uma, os estudiosos dizem que existiu uma comitiva e que no meio dessa comitiva Febe estava lá e o tratado chegou aos romanos. Mas a maioria dos estudiosos dizem não. Foi a própria Febe que levou o livro de Romanos para os romanos. Olha que loucura. Uma mulher da qual um machista opressor, depois de receber inspiração de Deus, pega o tratado que foi inspirado e entrega na mão de uma mulher. Bate. Existe consonância? Não existe consonância, irmãos. Ou seja, a mulher, até então anônima, é tão usada por Deus quanto Paulo. Paulo escreveu. Febe entregou. Pela lógica humana, se não fosse Febe, não teria Paulo, não teria carta aos romanos. Se não fosse Paulo, não tinha Febe. Quem foi mais importante aí? Febe é uma anônima. Procure Febe em textos anteriores, vocês não vão achar. Procure Febe em textos posteriores, vocês não vão achar. Mas ela levou a palavra de Deus para a igreja que estava em Roma. Essa possibilidade ela não fere o evangelho. Isso que eu falei para vocês não fere o evangelho. Por quê? Porque Deus usou inúmeros anônimos, e usa até hoje. Sabe o que eu acho mais bonito? Isso encanta os meus olhos, sinceramente, eu fico apaixonado pelo evangelho, quando, por obra do Senhor, chega-se numa igreja, e aí você chega na igreja, e isso acontece muito, aí você vai convidado por alguém, aí quando você chega lá e convidado, o pastor não foi, o presbítero, um obreiro que estava lá, que ia pregar, não foi, um outro irmão que poderia trazer a palavra, não foi. Quem vai pregar? O Joãozinho lá de trás. Puxa,
Rapaz, o Joãozinho analfabeto de tudo, meu Deus do céu. Quantas histórias eu vi de pessoas que abraçaram a fé em Cristo, ouvindo Joãozinhos, Antônios e Anônimos, que lia sem concordância verbal, que lia nós vai, nós foi, nós fumo, e pregou o evangelho mais simples do mundo. E o Espírito de Deus falou no coração daquele que estava ali. Quantas pessoas, inúmeros. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nomes de homens para pregar sua palavra. Deus não precisa de popstars para que o evangelho entre no coração de alguém. Irmãos, isso é lindo demais. E se não fosse Febe, talvez essa palavra não tinha chegado em Roma. Ele usa uma anônima. Quem era Febe na fila do pão? Ninguém. Quantos anos ela tinha? Era mulher de quem? Ela tinha recursos financeiros? Ela era forte, saudável? Era uma mulher avarenta? Era uma mulher de mãos livres? Sabemos de nada. Mas provavelmente Deus usou essa mulher para que o maior tratado teológico do Novo Testamento chegasse até lá. Pensem comigo, será que Febe tinha consciência do que estava nas mãos dela? Pensem comigo, irmãos. Será que Febe tinha consciência que aquilo que talvez estava nas mãos dela chegaria aqui hoje? Chegaria para nós hoje? Será que Febe tinha consciência que aquela palavra seria uma palavra usada pelo Espírito Santo para mudar a vida de inúmeras pessoas? Alguns exemplos saltam aos nossos olhos. Santo Agostinho teve um encontro, a sua conversão, o seu momento realmente de ter o coração aberto. Carta aos Romanos. Martinho Lutero teve o seu momento de fé despertado ao ler a carta aos Romanos. Quantos mais? Quantos mais? Que graça é essa do livro de Romanos? Que maravilha é essa? Será que essa mulher tinha isso em mente? Sabe que isso tem que chegar para mim e para você, irmãos? Às vezes nós dizemos e olhamos, falamos, nossa, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, eu não tenho assim, perspectiva nenhuma de fazer alguma coisa para Deus. Quem era Febe, irmãos? Deus chama anônimos. Deus chama pessoas totalmente desconhecidas. Isso não choca o Evangelho. Abre a Bíblia de vocês. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Mas eu quero ler só 2 versos. O verso 8 e o verso 9. João 6, do verso 1 ao verso 15. Os irmãos que estão tomando nota, marquem aí para que vocês possam ler em casa. Aí vai falar sobre a multiplicação dos pães. Aqui, irmãos, o único texto em que existe essa especificação é o livro de João. Os 3 evangelhos sinóticos, ele não vai usar essa expressão. Mas o verso 8 e o verso 9, João fala algo muito interessante. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Quem era esse rapaz? Quem era esse jovem? De onde que ele veio? Os outros evangelhos nem falaram dele. João fala dele, mas nem fala o nome. Senhor, tem um rapaz aqui, não sei de onde veio, não sei para onde que vai, não sei de que família, mas ele tem 5 pães e 2 peixes. Quem é esse rapaz na fila do pão? Ninguém. Que importância tem esse rapaz? Nenhuma. Mas o milagre começou, sim, da onde? Do que estava na mão desse rapaz. Mas um anônimo. Sabe o que isso significa? O reino, o evangelho é de anônimos. A glória não é desse jovem. A glória não é do discípulo. A glória é de Deus. Mais um texto. Lucas 8, verso 1 e verso 3. Lucas 8, verso 1 ao verso 3.
Aqui nós vamos perceber, irmãos, que Lucas, narrando, ele mostra que o nosso mestre, o Senhor, ele é assistido por inúmeras mulheres. Mas o engraçado é que ele vai dizer o nome só de algumas delas. E ele vai narrar assim, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Ele diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres. Verso 2, também algumas mulheres. E aí ele vai dizer assim, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele vai citar o primeiro nome, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o verso 3 ele diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Anônimas. E as outras nem foram citadas. Mas o que essas mulheres faziam? Assistiam ao nosso mestre. O que isso significa? Significa que mostra para a gente mais uma vez o evangelho e o reino, ele é constituído por anônimos. O Senhor não quer dar crédito para ninguém, meus irmãos, para ninguém. Se você é anônimo, se você está escondidinho, está quietinho, é você que provavelmente Deus vai usar. É a sua vida que Deus vai usar para pregar o evangelho. É na sua casa que Deus vai usar para falar da palavra do Senhor. Lembrem-se disso. Quem foi Melquisedeque? De onde que ele saiu? Para onde que ele foi? Quem lastreou Melquisedeque? Barnabé. Ainda fala-se mais de Barnabé, mas quem foi Barnabé? Tem teólogos que falam assim: quem seria Paulo se não fosse Barnabé? Mais um anônimo, mais uma pessoa que termina o texto e nunca mais se fala sobre ele. Quem é Chloe, sua casa, sua família? Quem são tantos que a Bíblia nem cita? Anônimos. O evangelho é uma construção, é uma composição que mostra anônimos servindo ao Senhor. O evangelho, o reino de Deus, é o lugar de anônimos glorificando a Deus com suas vidas e serviços. Eu me preocupo quando eu vejo igrejas que colocam nas faixas assim: fulano de tal vai estar aqui hoje. Mais ainda, igrejas que colocam fotos de homens, ministério de fulano de tal. Pessoas que vão à igreja por causa de uma pessoa. Por que você está indo na igreja? Por causa do pastor fulano de tal. Meus irmãos, que pobreza, que falência, que desgraça, perdoe minha palavra, mas que desgraça, que insensatez, que limitação é essa? Eu vou para a igreja porque lá é a casa do Senhor, porque o Senhor vai falar o evangelho ao meu coração, porque lá vai ter pastagem, porque lá eu vou estar com irmãos em Cristo cultuando ao Senhor. Agora eu vou à igreja por causa de um Beltrano, de um Cicrano, de um tal ser humano. Ô irmãos, que pobreza, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que situação que nós chegamos? Que situação que nós chegamos? 3 lições nós devemos aprender com o que foi pregado hoje. A Bíblia não é um instrumento que ensina os homens a serem perversos e machistas. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para ensinar 2 coisas aos homens. Eu falo aos homens crentes: como os homens devem se relacionar com suas mulheres. A Bíblia ensina com todas as palavras. Não tem falta de ensino nenhum para que os homens ensinem, para que os homens se relacionem com suas mulheres. Deixa eu dar uma dica para as irmãs casadas. Cadê as irmãs casadas?
Só as irmãs, só as irmãs. Só as irmãs casadas, amém. Aí eu vou falar igual os irmãos, vira para a sua irmã do lado e pergunta, você é irmã casada? Diga para o seu marido que ele é lindo. Não tem jeito, né? Mentir não. Irmãs, quando os seus maridos agirem diferente do que a palavra exige que eles vivam, não grite, não xingue, não brigue. Chegue para ele e fale assim, querido, vai estudar a palavra para você ser homem. Pega esse livro aqui, aprenda a ser homem de verdade. Aprenda a ser um marido de verdade. Eu não vou discutir com você não, seja homem. Ou se você quiser passar maior vergonha, abre sua Bíblia aí que eu vou ter que te ensinar. Faça isso, irmã. Faça isso. Porque eu acho que não vai ter constrangimento maior. Não é possível que diante da palavra de Deus, esse bicho, esse quadrúpede aí ainda venha fazer errado. Não é possível. Irmã, pega a Bíblia, irmã. Pelo amor. Aqui, ó. Seja homem. Faça direito. Ou então pega a sua Bíblia aí, vamos estudar. Escola Bíblica Dominical. E ensina para ele. Eu acredito que ele não vai vociferar. O segundo ensino da palavra de Deus, como as mulheres devem viver nesse mundo para a glória de Deus. Quem é homem casado aí? Agora é os homens, os maridos. Agora é com vocês, irmãos. Pega a palavra, irmão, senta com a sua esposa, conversa com ela. Tem que ser pela palavra, irmãos, não é pelo que está no seu coração, é pela palavra. Ensine que tem uma forma de se comportar dentro da igreja e fora da igreja. A Bíblia ensina isso. O segundo ensino, a segunda lição, é verdade que existem crentes e descrentes machistas, mas tanto um quanto o outro desconhece a Deus. Mas ele está na igreja, não importa, é um ímpio. Mas pastor, ele dá aula na escola bíblica, fala com o seu pastor, porque esse homem não pode estar na escola bíblica, ele é ímpio. Mas pastor, ele louva, fala com o seu pastor, ele é ímpio, tira ele de lá. Aí vai vir um extremo, mas pastor, ele é pastor, fala com a igreja, para a igreja sair correndo dali, porque ele é um bicho, ali é um animal, ali não é um pastor, ele não é nem gente, ele não é crente. Fujam desse homem, isso é um demônio, fujam dele. Assim como, aí é o meu ponto de vista, tá, irmãos? Assim como um agente de segurança público, assim como um promotor de justiça, um juiz, uma pessoa que está empossada de autoridade, que tem conhecimento, que comete um crime, a pena desses homens tem que ser tão dura, mas tem que ser tão dura, que o mais próximo e talvez o mais leve seja a pena de morte. Eu acho que a primeira pena deve ser perder tudo, e dar uma oportunidade. Daqui para frente, se você consertar, você vai ter uma vida normal. A segunda vez, o pastor, ele não pode cometer esse ato. Um obreiro não pode fazer isso. Aí eu vou mais. Qualquer crente, porque o crente, ele não está aqui para ficar aqui eternamente. O Alex usou uma expressão hoje muito feliz. Nós estamos exilados. A nossa casa é o céu. No céu não vão existir machistas, irmãos. No céu não vão existir homens violentos, truculentos, homens bravos que batem em mulheres, que judiam de mulheres. No céu não vai ter esse tipo de gente. No nosso meio também não pode ter. Não pode ter. Irmãos, homens, cresçam segundo a palavra de Deus. O segundo ensino, irmãos, o terceiro ensino e último, é que o Evangelho do Senhor é o lugar dos anônimos. Por isso, todos nós somos chamados para servir o Senhor. Nada além do pecado deve afastar o crente do serviço ao reino.
Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Só existe uma coisa que me tira da possibilidade de servir ao Senhor, só uma: pecado. Ô pastor, eu sou tímido, eu sou gago. Não tem problema, Deus usou gagos. Ô pastor, eu tenho deficiências, não tem problema, Deus usou deficientes. Ô pastor, eu não sei, eu não conheço, eu sou ignorante. Deus vai te dar conhecimento. Agora, o pecado te impossibilita de servir ao Senhor. E todo crente, daqui, da ponta onde está o Marcão, até lá onde está a Leiliane, todos, literalmente todos, foram chamados para servir ao Senhor. Não importa a área que seja, todos nós fomos chamados para servir o Senhor. Só o pecado, a mazela do seu coração e do meu coração me impossibilitam de servir a Deus. Abandonemos os pecados, abandonemos a impiedade e vivamos uma vida gloriosa, uma vida digna de pessoas que vão para o céu. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê graça. Vamos orar ao Senhor.